Oi pessoal, tudo bem? Engenheiro Florestal Cláudio Santana, chegando com mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E lembrando a vocês, para fazer a inscrição no canal, se gostarem dos vídeos, compartilhem, curtam, façam comentários, perguntem, critiquem, peçam novos temas, fiquem à vontade. E partindo para o que interessa, o vídeo de hoje é continuidade da série O que os reflorestadores podem aprender com a sucessão. Na semana passada eu lancei o primeiro vídeo, um vídeo mais introdutório sobre o assunto e, como eu falei, a partir de agora a gente começa a aprofundar um pouco mais os temas. E já iniciando aqui, lembrando a todos, antes de se tomar qualquer iniciativa relativa a árvores, arborização, reflorestamento, qualquer coisa que envolva árvore, especialmente em ambiente urbano, em qualquer ambiente, mas o urbano, repleto de conflitos, com habitação, rede de distribuição, é sempre necessário se ter muito cuidado. E por isso eu digo para vocês que eu tenho observado uma atuação de coletivos, de ações isoladas da população, louváveis, necessárias, mas muitas vezes em conflito com a própria cidade. Então, meu apelo, sempre peçam o apoio, o auxílio de profissionais capacitados. Procurem a prefeitura da cidade de vocês, engenheiros florestais, como eu, agrônomos, biólogos. A arborização, a restauração florestal são atividades que exigem o concurso, a participação de equipes multidisciplinares. E você sempre vai encontrar o profissional mais capacitado para resolver seu problema, ok? Feito esse alerta, vamos lá. Primeiro tema. Nem sempre tudo está perdido, mas se estiver perdido, sempre há um recomeço. E a chave dessa expressão que eu usei agora tem um nome, a gente pode resumir num nome. A resiliência. Mas o que é resiliência, afinal? Quando a gente tem a perda da vegetação, a perda de um ecossistema, essa perda pode ter duas consequências, né? Essa perda pode acontecer por conta de uma perturbação, que é um fenômeno muitas vezes natural, como a abertura de clareiras. No caso aqui na imagem à esquerda, não é exatamente um fenômeno natural, a vegetação retirada ao longo de processos durante séculos de exploração, ocupação urbana, etc., colônia Juliano Moreira, mas de qualquer maneira, a perturbação é uma situação em que a capacidade de recuperação se mantém. O ecossistema mantém meios, como por exemplo esse remanescente aqui de trás, para se recompor. É diferente da segunda situação, que é a degradação, quando os meios de recuperação se perdem e é necessária a intervenção humana. Então, diferente dessa situação aqui, que vocês até viram semana passada, em que um ambiente consegue se expandir sobre áreas adjacentes, o que a gente tem nessa imagem aqui da direita, na Serra da Capoeira Grande, Guaratiba, é o oposto. São os remanescentes se retraindo, a substituição de uma vegetação arbórea por uma vegetação de gramíneas, a deflagração de processos erosivos graves, que vão levar a consequências depois muito sérias. Se vocês repararem, lá no fundo a gente tem a Baía de Sepetiba, é uma área já extremamente assoreada, processos erosivos em toda a bacia, e a bacia de Sepetiba não recebe vazão só da cidade do Rio de Janeiro. O rio Guandu, por exemplo, deságua na Baía de Sepetiba. Então, esse tipo de processo tem consequências muito mais graves em médio e longo prazo. Pois bem, resiliência de um ecossistema é a velocidade com que um ecossistema vai retornar ao seu estado original. Isso vai depender muito do que aconteceu com esse ecossistema, qual foi o tipo de impacto,
que se abateu sobre esse ecossistema. Você perdeu todas as árvores, perdeu todos os meios de recuperação, você perdeu a fauna, você não tem mais fauna dispersora de sementes, as árvores foram retiradas a trator, você não tem nem tocos que possam rebrotar e proporcionar cobertura, o banco de sementes foi exaurido por incêndios, foi exaurido por revolvimento de solo, a agricultura realizada de forma não planejada, ou uma agricultura realizada de forma muito intensiva, com equipamento pesado, compactação de solo, você perdeu seus meios de recuperação. Agora, quando você tem situações em que tem todo um ambiente em volta que possa te recompor esse ambiente, então você tem resiliência no ambiente. Um exemplo seria, dentro de um processo natural de perturbação, a abertura de clareiras, como a gente pode ver aqui nessa foto, e que geralmente são clareiras derivadas da queda de árvores, por vento, por mortalidade pela idade da árvore, ou a queda de grandes galhos, e essas clareiras vão ser então cicatrizadas por espécies que estão presentes já num banco de sementes, a gente vai falar de banco de sementes daqui a pouco, e que, ativadas pela luz, vão então cicatrizar essa clareira, e a embaúba que está sendo retratada aqui é um tipo da espécie capaz de fazer essa cicatrização e retomar os processos sucessionais. Naturalmente, em ambientes mais impactados, o processo de reocupação do espaço pela vegetação arbórea ou qualquer vegetação vai ser bastante diferente. E isso vai ser abordado em outros vídeos. Só voltando à imagem anterior, as situações de perturbação à esquerda e degradação à direita. Nós temos aqui na situação de perturbação, então, como eu falei, um remanescente ao fundo, uma regeneração ainda incipiente, que seria um estágio de capoeirinha numa nomenclatura antiga, onde o que a gente tem aqui são principalmente indivíduos da chamada vassoura, ou gênero Baccharis, e que são sementes trazidas pelo vento, mas nós vamos ter também sementes trazidas por pássaros e por outros elementos de fauna vindas desse remanescente próximo, e a tendência de avanço sobre essa área aberta. E assim como você tem esse núcleo, a gente pode ter outros núcleos na mesma região e que vão se ampliando até se encontrarem e enfim, fechar essa área. E no caso da degradação, esses meios de recuperação foram perdidos, muitas vezes é preciso a intervenção humana. E como eu falei, deflagração de processos erosivos, solo exposto, retração da floresta, esses remanescentes começam a ser expostos ao processo de fragmentação florestal, é uma borda muito exposta a ventos, o aumento de temperatura, incêndios, e aos poucos você vai perdendo isso, essa floresta vai morrendo aos poucos. Só uma visão mais próxima das imagens anteriores, só relembrando, esse remanescente ao fundo, essa capoeirinha sendo aberta aqui na borda desse remanescente melhor conservado, e ainda um campo aberto de gramíneas, mas com todo um potencial para ser reocupado. Naturalmente não vai ser uma ocupação similar à que ocorre em florestas fechadas, e dentro do processo de cicatrização de clareiras, que também é um tema que vai ser abordado em outro momento. E um outro aspecto, uma aproximação daquela foto, da área da Serra da Capoeira Grande, com todo um processo de expansão urbana, perda de cobertura vegetal. E o que solucionaria isso? No caso da necessidade de intervenção humana, nós podemos partir para um processo de restauração. A restauração ecológica é uma atividade humana intencional, que busca iniciar ou acelerar a recuperação de ecossistema,
prover meios para a recuperação desse ecossistema em relação à sua saúde, integridade, sustentabilidade. Isso é aplicado geralmente a ecossistemas que foram extremamente afetados, extremamente impactados, e muitas vezes não vai se restringir simplesmente ao plantio de árvores. Por exemplo, há situações em que vai ser preciso conter processos erosivos, senão não adianta plantar uma situação como essa da esquerda. Não adianta você plantar árvores no caminho da água. Não, a vegetação não vai se fixar, não vai sobreviver. E a regeneração não vai acontecer aqui. E a tendência é a abertura. É que esse processo erosivo que já está em andamento aqui, ele se aprofunde, se agrave, a gente começa a lidar com a situação dos vossorocamentos, né? Aquelas grandes aberturas, aqueles grandes rasgos no solo, e é preciso começar a conter o processo pelo ambiente físico, pelos processos físicos que estão ocorrendo aqui. E a contenção da enxurrada, no caso aqui estão sendo construídas paliçadas para conter essa enxurrada. Isso é uma área em realengo, está sendo recuperada, está tendo ótimos resultados hoje. Em algum momento eu vou trazer um antes e depois dessa área. Então, muitas vezes é necessário entrar então com essa correção de processos físicos. Porém, o plantio, o reflorestamento continua sendo o carro-chefe, como a gente observa aqui, uma grande área, uma área extensa, sendo plantada e em integração com fragmentos já existentes. É sempre importante se proceder à ampliação, né, de remanescentes. Você podendo fazer a escolha entre duas áreas, sempre que possível, busque efetuar o plantio próximo a um remanescente já existente. Você vai potencializar a sobrevivência do que já existe e maximizar o seu plantio, porque você vai criar um ambiente no entorno desses remanescentes que provavelmente vão ter árvores de outros grupos sucessionais, vão possuir algumas espécies que você não está plantando, e você vai criar um ambiente para que os propágulos, as sementes dessas árvores, sejam dispersos e encontrem ambientes para sua germinação e desenvolvimento. E o tema de restauração vai ser alvo mais adiante, em algum momento, que eu não sei qual vai ser, de um vídeo desse canal, ok? Um segundo tema importante, uma segunda coisa que você tem que ter em mente quando fala em restauração, recuperação ou arborização, qualquer tema que envolva a árvore. Valorize a prata da casa. É claro que nem tudo é preto e branco, tem uma zona de sombra entre o preto e o branco, e na verdade existem cores. E nesse sentido, a gente sabe que a árvore, existe até uma expressão um pouco polêmica no meio florestal, que espécie não tem passaporte, em termos. Existem espécies que causam sérios problemas, espécies que não são nativas. Valorizar a prata da casa é valorizar as espécies nativas. Mas a gente vai ter casos de espécies não nativas que, sendo corretamente manejadas e aproveitadas, podem complementar e podem até salvar as florestas nativas, como é o caso do eucalipto. Embora exista toda uma crença que o cultivo de eucalipto é um cultivo destrutivo, em termos, executado da forma correta, dentro de um planejamento adequado de uso do solo, dentro dos planos regionais de zoneamento, tudo isso são temas que vocês não precisam se tocar agora, mas dentro de um planejamento, o uso de espécies exóticas pode ser aliado à preservação dos remanescentes nativos. Ou você prefere que o papel seja fabricado com vegetação nativa e não com florestas de eucalipto que podem ser replantadas, rotacionadas.
que muitas vezes o plantio dessas florestas resulta em boas compensações ambientais, na recuperação de áreas naturais com espécies nativas, mas enfim, a gente sempre tem que dar prioridade, principalmente nos reflorestamentos de recuperação ambiental, à prata da casa, às espécies nativas. A arborização urbana é a mesma coisa, embora existam espécies exóticas aos nossos ambientes de Mata Atlântica que são extremamente adaptadas e muito adequadas à nossa arborização. Mas a prata da casa sempre deve ser valorizada. Por quê? Porque a Mata Atlântica, porque o Brasil tem mais ou menos 50 mil espécies de angiospermas. Plantas com sementes, tem frutos, sementes dentro de frutos. Só a Mata Atlântica tem 15 mil espécies de angiospermas. São 3.300 espécies de árvores. Como eu cheguei a esses números? Projeto Reflora, do Jardim Botânico, lista de espécies, filtro Mata Atlântica, filtro angiospermas, etc, etc. A gente chega a esses números, que são números aproximados. Eu estou trazendo os números aproximados. São 3.367, sei lá, espécies. 3.300, mais ou menos. Espécies de árvores na Mata Atlântica. Árvores. Para vocês terem uma ideia, os viveiros da Prefeitura do Rio de Janeiro estão aptos a produzir mais de 300 espécies, talvez até 400 espécies. Principalmente árvores, alguma coisa de arbusto, herbácea e tal. Produzem mais ou menos 10% da diversidade da Mata Atlântica. E vou dizer para vocês que estão entre os viveiros com maior diversidade em toda a região de Mata Atlântica. Uma razão para se usar espécies nativas é a adaptação dessas espécies ao ambiente regional. As espécies nativas da Mata Atlântica têm apenas 65 milhões de anos de processo evolutivo conjunto com o ambiente abiótico, com as chuvas, com os solos, a temperatura e com a fauna local. 60% das espécies da Mata Atlântica são consideradas raras. Espécies raras, raridade também é outro tema que dá um vídeo inteiro. Mas as espécies raras são aquelas que geralmente são representadas por poucos indivíduos em uma determinada unidade de área. Por exemplo, jatobá é um indivíduo por hectare. Jequitibá, dependendo da espécie, porque são várias espécies de jequitibá, você vai encontrar um indivíduo a cada 3 hectares ou a cada 10 hectares até. Na Amazônia, já falando fora da Mata Atlântica, você tem a seringueira, você tem o mogno, o cedro, todas são espécies com baixo número de indivíduos por hectare, por unidade de área. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. É um pouco mais do que um campo do Maracanã. 60% das espécies da Mata Atlântica são raras. 90% das espécies da Mata Atlântica, ou mais até, em alguns ecossistemas dentro do complexo de Mata Atlântica, até 100% das espécies dependem da fauna para a sua dispersão, para a dispersão das suas sementes. E mais do que dispersão de sementes, a própria polinização é praticamente total dependência da fauna. 90% do fluxo de pólen dentro de florestas tropicais, e isso inclui a Mata Atlântica, depende da ação de seres vivos. Diferente do hemisfério norte, em que o vento é muito importante. A fauna não é tão importante na polinização. Aqui na floresta tropical, e na Mata Atlântica em especial, mais de 90% do fluxo de pólen depende de seres vivos. Aqui só um exemplo de uma espécie rara, que é o jatobá, e a raridade cobra seu preço. Você precisa de um certo número, de uma boa área preservada, para ter uma quantidade de indivíduos reprodutivos capazes de realizar cruzamentos sem o risco de acontecer isso aqui, ó.
uma muda albina de jatobá, num viveiro da Prefeitura do Rio, que é o resultante do cruzamento de plantas aparentadas. E isso resulta da redução da área florestal. Imagine que você precisa ter, dentro dos números mágicos aí da ecologia de populações, no mínimo 15 indivíduos para a coleta de sementes. Como matrizes, precisa-se de no mínimo 50 indivíduos de uma espécie para evitar problemas desse tipo. É necessário que se tenha no mínimo 500 indivíduos para se considerar que a espécie está com um mínimo de segurança genética. Então, você não tendo condições desse tipo, você vai começar a ter isso aqui, ó. Albinismo, um dos problemas. Albinismo, má formação. Isso vale para plantas, vale para animais. Em espécies raras, isso acontece muito. Por outro lado, nós temos as espécies comuns, como o camboatá. São espécies de ampla dispersão no bioma, Mata Atlântica. São espécies com facilidade de estabelecimento, de desenvolvimento. Se desenvolvem em ambientes variados, ecossistemas variados. O camboatá você vai encontrar em matas ciliares, vai encontrar em costas, encontra em vertente sul, vertente norte. A questão das vertentes é uma coisa muito importante em Mata Atlântica, principalmente aqui mais próximo ao litoral. Bom, só fazendo um parêntese, Mata Atlântica é um complexo que inclui as florestas do litoral e florestas mais secas no interior. O camboatá está presente em todas elas. É claro que existe uma variação da importância dele nessas florestas, e essa variação vai te servir até como indicador de que você está mudando de ambiente na Mata Atlântica. O camboatá começa a ser muito mais importante nas áreas mais secas do que nas áreas úmidas, mas enfim, é uma espécie comum, em vários sentidos. E uma outra razão de se valorizar a prata da casa, você vai encontrar muitas espécies com valor comercial, valor ornamental, valor alimentício. Quando a gente sai de árvores, por exemplo, ou até incluindo árvores, mas arbustos, a Mata Atlântica tem uma quantidade enorme de frutíferas que podem ser aproveitadas. O próprio palmito jussara, que é uma espécie com valor alimentício, só que ao ser cortada ela morre, não rebrota, você extrai o palmito, você mata a árvore. O palmito jussara, por exemplo, produz frutos como o açaí, que podem ter o mesmo aproveitamento. Aqui eu estou colocando dois exemplos de espécies com valor dentro da Mata Atlântica. Uma à esquerda é a da albergia nigra, o jacarandá da Bahia, que é uma espécie que historicamente possui valor comercial, por conta de sua madeira, uma madeira nobre, e esse valor comercial levou à virtual extinção dessa espécie no seu ambiente natural. Ao menos em termos comerciais, o jacarandá da Bahia está praticamente extinto na Mata Atlântica. E isso aqui são indivíduos plantados em um reflorestamento no município do Rio, no bairro do Cosme Velho, Laranjeiras Cosme Velho. E um outro exemplo aqui, a Mycone stamina, uma espécie nativa com potencial ornamental. E no caso, essa espécie, embora ela seja produzida em hortos comerciais, essa aqui foi encontrada na natureza, no município de Guapimirim, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aqui vários exemplos das formas de vida, da diversidade que explode na Mata Atlântica. Aqui a gente tem uma psicótria, espécie extremamente atrativa, a fauna, as belíssimas sementes da Margaritária nobilis, uma filantácea, antiga, uma ex-euforbiácea, muito ocorrente em mata ciliar aqui na Mata Atlântica. Essa foto aqui foi feita na colônia Juliano Moreira. As bromélias, espécies com uma importância ecológica fundamental na Mata Atlântica, em todo o complexo da Mata Atlântica, restingas, matas de encosta. As bromélias são o reservatório de água para a fauna em período seco. As bromélias são o local de reprodução de várias espécies, insetos, anfíbios, até peixes, acreditem. As bromélias produzem muitas vezes frutos
comestíveis, a bromélia mais famosa que existe é o abacaxi, uma bromélia de Mata Atlântica, nativa do Brasil, nativa da Mata Atlântica. Muita gente acha que o abacaxi é havaiano, ele não é. Abacaxi é a fruta cheirosa. Quem assistiu o vídeo sobre nomes científicos, publicado há algumas semanas, me viu contar essa história. O gerivá, uma espécie também extremamente importante para a fauna, uma palmeira. As palmeiras são importantíssimas na Mata Atlântica, muitas vezes negligenciadas, inclusive em projetos de restauração. E aqui embaixo uma espécie ameaçada de extinção aqui no município do Rio de Janeiro, que é o guatambu da pedra, uma Apocynaceae, mesma família da peroba, ele é uma perobinha. E vamos adiante. Como eu falei, as espécies de Mata Atlântica evoluíram em conjunto com a fauna. Então a gente tem aqui uma série de animais que possuem uma importância fundamental. E no centro disso tudo aqui estão os polinizadores, né? A gente tem aqui uma abelha jataí. São abelhas pequenas. Aqui está ampliada no zoom da câmera. Não sei nem como é que eu consegui tirar uma foto com o zoom do celular assim. Mas a jataí é uma abelha bem pequena, parece uma formiguinha, e extremamente importante para a polinização de boa parte das espécies de Mata Atlântica. Não só a jataí, eu digo as abelhas nativas, que não têm ferrão, inclusive, são abelhas que poderiam ser criadas, criadas para extração de mel, embora não sejam abelhas produtivas como as abelhas exóticas, mas são abelhas sem ferrão, fáceis de manejar e que cumprem esse serviço ambiental da polinização, que é importantíssimo, é único. Morcegos, aqui à esquerda, de cabeça para baixo, um morceguinho, provavelmente um artibeus, mas eu não sou especialista em fauna nem em morcego, mas extremamente importantes para dispersão. Existem também morcegos polinizadores. Morcegos a gente sempre associa a vampiros, a hematófagos, mas existem pouquíssimas espécies hematófagas. Boa parte das espécies é extremamente útil ao ser humano, tanto na polinização quanto na dispersão de sementes. Aqui a gente tem um gambá ou alguma coisa parecida. Eu nunca consegui identificar que bicho era esse que eu fotografei no manguezal do Rio Jequiá, mas provavelmente alguma coisa próxima de um gambá. E gambás são importantes na dispersão de frutos. Muitas vezes o gambá que está atravessando um quintal está procurando frutos para se alimentar ou alimentar filhotes. Aqui, com esse lápis aqui atravessado, pegadas de mão pelada, um outro mamífero de Mata Atlântica muito importante. Aqui uma tartaruguinha de rio, um cágadozinho. Animais que comem frutas, animais onívoros, importantes na ciclagem de nutrientes, também na dispersão. A gente nunca lembra das tartaruguinhas na dispersão de sementes. Mas jabutis, por exemplo, isso aqui da foto não é um jabuti, é um cágado. É uma tartaruga de água doce. É um quelônio de água doce. Mas os jabutis, por exemplo, comem frutas e dispersam sementes também. E mais aqui embaixo um coelhinho silvestre, um tapiti, especialista em quebrar castanhas. É um dos animais que, por exemplo, quebra os cocos de cutieira, uma espécie que eu abordei em um outro vídeo também. E são animais que perdem a briga, por exemplo, para coelhos domésticos ou para expansão das cidades sobre as florestas. E aqui alguns exemplos de como as espécies nativas são importantes. Essa coisa da coevolução, da adaptação das espécies nativas é importante. Na década de 80, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, os reflorestamentos, mesmo com finalidade ecológica, faziam muito uso de leguminosas de rápido crescimento, que são espécies, é um grupo de espécies que tem o seu valor, sim, são espécies importantíssimas, são espécies adubadoras, são espécies que poderiam ser utilizadas ainda hoje, que podem ser utilizadas ainda
por conta das suas características de ótimas cicladoras de nutrientes e aportadoras de nitrogênio, um nutriente extremamente importante para o desenvolvimento das florestas. Porém, quando plantadas em monocultura, principalmente se você não tiver matriz florestal próxima para aportar sementes nesse local, você vai ter uma situação dessa, de uma floresta estagnada, com indivíduos com tendência de declínio, o reingresso, a reentrada das gramíneas que você queria eliminar originalmente, né? Gramíneas causadoras de incêndios florestais. E quando você compara, por exemplo, com uma área reflorestada com maior diversidade, mais ou menos no mesmo período, a área da imagem anterior começou a ser reflorestada em 1986, 87. Essa outra área aqui foi em 1992, não foi tantos anos depois. A área anterior era Morro dos Macacos, essa área aqui é Morro dos Irmãos. Morro dos Irmãos tem remanescente florestal com uma certa diversidade, uma certa riqueza, uma boa variedade de espécies, tem fauna. E houve a possibilidade, então, de entrada de sementes, e você tem um ambiente bem diferente e muito mais parecido com o ambiente natural, o ambiente original. E a gente vai continuar essa série nos próximos vídeos. Agradeço a vocês a atenção e não percam o vídeo da próxima quarta-feira, ok? A gente vai dar sequência desse mesmo raciocínio. Mais uma vez agradeço. Mais uma vez peço a vocês, façam a inscrição no canal, curtam, compartilhem se vocês gostaram, deixem sugestões, comentários e vamos que vamos. Obrigado, até a próxima.